disse: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, porque serão semelhantes aos anjos. Pessoal, nos dias de hoje, as pessoas estão errando também ou não estão? Estão? As pessoas estão errando muito. E dê graças a Deus por você estar aqui hoje, pelo que você vai aprender aqui nessa noite. Porque pelo menos se você já pregou diferente, você não vai pregar mais. As pessoas estão errando na interpretação da Bíblia. E feio. Vocês vão ver os textos que eu vou citar aqui e como é que as pessoas interpretam. Vocês vão ver. Gente, interpretar a Bíblia. Quem não já se deparou com uma questão difícil que você diz assim: poxa, eu li esse texto, reli, não entendi nada. Pode acontecer? Pode. É normal acontecer? É. Por quê, pastor? Gente, interpretar a Bíblia é algo dificílimo. Não é algo só difícil. É algo dificílimo. Interpretar a Bíblia não é fácil. Não é fácil. O próprio Pedro chegou a dizer que Paulo escrevia algumas coisas muito difíceis de se entender. Então interpretar a Bíblia não é fácil. Interpretar a palavra não é fácil. É algo que exige muita prudência. É algo que exige muita maestria. É algo que exige muito cuidado. Eu tenho um aluno que ele terminou o curso de teologia agora com a gente, o primeiro nível. Foi um aluno que se saiu melhor em relação aos outros. E ele disse assim, quando ele começou a estudar com a gente, ele disse: pastor, depois de 3 meses de curso, ele disse: pastor, eu achei que eu sabia pregar. Eu achei que eu entendia da Bíblia. Mas quando eu passei pelas suas aulas, eu vi que agora eu estou até com medo de dar uma palavra. Quando me chamar para dar uma palavra, eu estou até com medo de falar besteira. Quando me chamarem para dar uma palavra, eu vou pensar 3 vezes antes de dizer que aceito, porque agora eu sei o peso da responsabilidade. É verdade. Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo era um jovem pastor, foi discípulo de Paulo, e o apóstolo Paulo tinha muito apreço por Timóteo. Aí Paulo disse assim para ele, Paulo deu um conselho para ele, porque ele trabalhava com a Bíblia, com as Escrituras, com a palavra, né? Ensinando, discipulando, treinando as pessoas com a Bíblia. Paulo disse assim: Timóteo, eu vou lhe dar um conselho. Procure se apresentar diante de Deus. Procure se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu fui pesquisar o que é manejar, e quando eu puxei dos originais gregos, manejar bem significa fazer um corte em linha reta. O pedreiro que senta numa parede dessa aqui, ele não pode sentar no olho, porque senão vai sair fora de nível. Ele tem que bater o nível. Ele tem que deixar no nível e tem que bater o prumo para ela sair no nível. O arqueiro que lança o arco, a flecha, ele mira no alvo. Ele tem todo o cuidado de mirar no alvo para jogar sua flecha para atingir o alvo.
É impossível alguém vir ministrar a palavra de Deus se não ministrar corretamente. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz, Paulo dizendo a Timóteo, procura apresentar diante de Deus como obreiro do que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, manejar bem é interpretar bem. Glória a Deus. E eu vejo que muitos pregadores não têm esse cuidado de interpretar bem a palavra do Senhor. Sabe o que eles fazem? Eles sobem no púlpito. Primeiro, é uma história que não precisa estudar. Vamos desmanchar logo isso aqui nessa noite. É uma história que não precisa estudar. Isso é um negócio de preguiçoso. Eu não preciso estudar não, porque os discípulos não estudaram. Os discípulos não estudaram, irmãos. E se aquilo não foi uma escola, foi o quê? Aqueles 3 anos perto de Jesus. Foi o quê? O que é que os discípulos estavam fazendo ali? O próprio nome discípulo já está dizendo. São aprendizes. São alunos em formação. Glória a Deus. Discípulo é aquele que está aprendendo do mestre. Ora, se não foi uma escola, foi o quê ali? Viu? Vocês prestem atenção, que é muito importante. Foi o quê se não foi uma escola ali perto de Jesus? Jesus dizia, senta aí, vou ensinar vocês. Bem-aventurados são aqueles que têm. Mas Jesus ensinava. Bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os que choram. Ensinava. Aí Jesus disse, olha, eu vou expulsar um demônio aqui para vocês verem, que é uma legião. Vem cá. Aí eles passaram por toda a escola. Eles passaram por toda a escola. Jesus disse, eu vou curar aqui na frente de vocês aqui. Vou curar, vou fazer sinais, vou fazer maravilhas. Os leprosos vão ser curados, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos vão ver, os aleijados vão andar, os paralíticos, os mortos vão ressuscitar. Vocês vão ver eu fazer. E Jesus fazia milagres na frente deles. Glória a Deus. Eles viram diversos sinais. Jesus andou sobre o mar, Jesus acalmou a tempestade. E ali era um aprendizado. Quando eles estavam prontos, aí Jesus disse, pronto, vocês já estão prontos. Agora, uma coisa eu tenho para vocês. Tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei. Glória a Deus. Aleluia. E vocês farão as mesmas obras que eu estou fazendo, ainda maiores. Glória a Deus. Agora vão. Aleluia. Vão como ovelhas para o meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando os discípulos estavam prontos, se tornaram apóstolos. Glória a Deus. O nome apóstolo quer dizer enviado. Ninguém é enviado antes de se preparar. Amém, irmãos? Amém. Então vamos parar com essa lorota. É uma lorota. Essa história que o crente não precisa estudar. Não precisa estudar não. Aqui é só na base da revelação. Isso é um perigo, viu? Não é nem revelação, é revelagem. É revelagem da palavra. O camarada lê um texto e ele bagunça o texto todinho. Ele pega a Bíblia e bota dentro do liquidificador e faz aquela salada de fruta todinha. Cita versículo de lá, cita versículo de cá, tudo fora de contexto. E ninguém entende nada e faz aquela salada de fruta, aquela labança com a palavra e esculhamba tudo. Isso é pregador, irmãos? Não. Isso é pregador preguiçoso, que chega e diz assim, não, porque Jesus, olha o texto que ele vai pegar, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Muito bem, é verdade, o Espírito Santo nos ensina sim, mas ele, observe o que o texto diz, observe o que o texto diz, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Glória a Deus. Aleluia. Então, se eu sou um pregador, se eu sou
sou um pregador da palavra, cabe a mim me preparar. Cabe a mim me preparar, estudar, me qualificar. Aí, na hora que eu precisar, Deus vai usar de misericórdia comigo. Deixa eu contar só um exemplo para vocês. A festa aqui do irmão Arcângelo, 8º ano da Igreja Evangélica do Amor de Deus, 2008. Pastor Dani passou o dia todinho lutando, ralando. Bota a cadeira para lá, bota a banco para cá, passa carro de som para lá, passa carro de som para cá, leva a caixa de som para lá. Não teve tempo de estudar nem de pegar na Bíblia. Acontece. Não foi por falta de tempo, não foi por desleixo. Foi falta de tempo. Não tinha quem fizesse, eu fui fazer. Eu e o pastor Valmir, a gente foi fazer. O irmão Francisco, todos nós, o pastor Gerardo. Quando deu 6 horas da noite para tomar banho, eu não tinha pego na Bíblia, eu não tinha lido um capítulo. Não vou mentir. Para agradar ninguém, nem a mim mesmo. Eu não tinha lido um capítulo da Bíblia. Se eu disser que li, é mentira. Não tinha lido um capítulo. Olhei e disse: Jesus, só não vai dar tempo para estudar, não. Só vai dar tempo para tomar banho e fazer carreira para a igreja. Assim eu fiz. Tomei banho, me arrumei, me perfumei, corri para o culto. Quando cheguei lá, iniciei o trabalho. Liguei agora, vou pegar o quê? Aí se cumpre o versículo. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aí eu disse: Jesus, agora é com o Senhor. Agora a palavra é contigo. Eu não sou nada, Jesus. Faz eu lembrar aqui aquilo que eu já estudei. Aí quando eu subo em cima do púlpito, aí Jesus me dá o tema: as características da verdadeira igreja. Primeira característica: uma igreja missionária, uma igreja que aspira a missões, uma igreja que cumpre o ide imperativo de Jesus. Segunda característica: uma igreja que prega o evangelho cristocêntrico, uma igreja onde Deus é o centro de tudo, onde Jesus é o centro de tudo, onde o homem não é o centro, mas sim o Senhor, né? Terceira característica: uma igreja que tem a Bíblia como a sua única fonte de regra, fé e doutrina. Quarta e última característica: uma igreja que espera a volta de Jesus. Esse foi o tema da pregação. É assim que Deus ensina. Aí outros dizem assim: eu não preciso estudar, porque Jesus disse que quando eu for levado na presença dos governadores, eu não me preocupe com o que eu vou falar, porque naquele momento o Espírito Santo é quem vai falar por mim. Sim, sim. Observe o que diz o texto. Esses hereges, eles se apegam aos pedacinhos da Bíblia para tentar provar o que eles querem. Observe o que o texto está dizendo. Eles fazem igual a Satanás. Satanás usou o texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dos Salmos, para querer enganar Jesus. Ele citou até a Bíblia. Ele foi tão atrevido que ele citou até a Bíblia para mostrar que ele conhece a Bíblia, né? Ele disse assim: ele citou a Bíblia e omitiu uma parte do Salmo. Ele disse assim: pula daqui para baixo, atenta daqui para baixo, porque está escrito: os seus anjos darão a teu respeito para que te guardes em todos os teus caminhos. Aí ele esqueceu de dizer: para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ele omitiu essa parte. Ele disse: está escrito, porque os anjos darão a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí ele esqueceu de dizer: para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ele omitiu essa parte. Aí Jesus disse o quê? Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, mas só ele adorarás e servirás. O diabo cita o texto omitindo uma parte. É o que muitos fazem. Vocês estão pensando que tudo que sai aqui, pelo menos aqui eu tenho essa certeza, mas vocês estão pensando que tudo que sai dos cultos por aí é de Deus? Muita coisa diabólica, muita coisa do homem na cabeça das pessoas. E aí, observe o que o texto diz. O texto não está dizendo assim. O texto não está dizendo assim: quando vocês forem pregar, é assim que o texto está dizendo? Não se preocupem com o que haver de falar. É assim? Quando vocês for dar um estudo, não se preocupem com o que haver de falar. Não. O texto está dizendo assim:
quando vocês forem levados à presença de autoridades e governadores, por amor do meu nome, para serem interrogados. Como o texto diz: não vos preocupeis com o que haver de falar, porque naquela hora o Espírito Santo é quem falará por vós. O texto é bem claro. O texto não está dizendo quando eu for pregar, não. Está dizendo em uma ocasião em que nós fomos levados na presença das autoridades para ser interrogados acerca do nome de Jesus e da nossa fé. Aí a gente não vai poder abrir livros naquela hora, a gente não vai poder consultar dicionários, a gente não vai poder consultar nada naquela hora. Naquela hora a gente vai confiar só no poder de Deus. Chega aqui, Jesus, me ensina. Chega aqui, Jesus, me faz lembrar das coisas maravilhosas que eu estudei, que o Senhor me ensinou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interpretar a Bíblia não é algo fácil, irmãos. Sabe por que nós precisamos estudar? Eu vou dizer para vocês por quê. Olhem para cá e aprendam isso. O que é que vocês estão vendo aqui? Na Bíblia. O nome Bíblia no grego significa biblos, uma coleção de pequenos livros ou uma enciclopédia de livros. Ela foi escrita em 1600 anos, um período de 16 séculos, por mais ou menos 40 homens de várias classes sociais. Uns eram reis, outros eram boiadeiros, imperadores, copeiros, estadistas, políticos. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e aramaico. O grego para o Novo Testamento, o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento. Algumas partes da Bíblia, como Jeremias e Daniel e Esdras, foi escrita em aramaico, algumas partes. O resto, tudo em hebraico. A nossa Bíblia tem 4 divisões no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. A primeira divisão do Antigo Testamento nós chamamos de Pentateuco, que contém 5 livros. A segunda divisão são os livros históricos do Antigo Testamento, que são 12. A terceira divisão no Antigo Testamento são os livros poéticos, ou também nós chamamos de literatura sapiencial, composta de 5 livros. Os livros poéticos ou sapienciais. E a quarta divisão são os livros proféticos, que são 17. Mas eles estão subdivididos em 2 categorias, chamadas de profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12. Profetas maiores se referem não ao tamanho do autor, do escritor, mas os profetas maiores se referem à extensão do tempo do ministério que os profetas exerceram o seu ministério profético. Os profetas menores exerceram com menos tempo o seu ministério profético. O Novo Testamento está dividido em 4 classes também. A primeira classe nós chamamos de biografia, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é escrito para os judeus, com o título Messias. É isso? Com o título O Messias, o enviado. O Evangelho segundo Marcos, escrito para os romanos, escrito por Lucas, que tem por título O Filho Certo. O Evangelho segundo Lucas, escrito para os gregos, que tem por título O Filho do Homem. E o Evangelho de João, escrito para a igreja, que tem por título O Filho de Deus. Ele vai abordar a divindade de Jesus. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento que chama-se Atos dos Apóstolos. Esse livro ele mostra toda a história da igreja, desde a ascensão de Cristo, desde a subida de Cristo aos céus para entrar na glória, até a morte dos apóstolos. Ele mostra toda a história da igreja. É uma ata que relaciona, que conta toda a história da igreja primitiva apostólica nos seus primeiros anos, do século 30 até o século 100, com a morte de João, que foi o último dos apóstolos a morrer, beirando 100 anos de idade.
E nós temos as epístolas, nós chamamos de epístolas paulinas, Glória a escritas Deus. pelo apóstolo Paulo, e nós temos também as epístolas gerais, que também nós chamamos e denominamos de epístolas católicas ou universais. A diferença das epístolas paulinas para as gerais é que as epístolas paulinas foi escrita pelo apóstolo Paulo para as igrejas. São elas Éfesos, Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, e entre outras. E as epístolas gerais são 7 epístolas que foram escritas para a igreja em todos os lugares, em todas as épocas. Por isso que é chamado de epístolas gerais. E nós temos um livro profético no Novo Testamento chamado de Apocalipse, cujo nome significa revelação. Certo? Então essa Bíblia, irmãos, como eu falei, ela está dividida em 2 testamentos, Antigo Pacto e Novo Pacto. O Antigo Testamento é composto de 66 livros e o Novo Testamento de 27 livros. 66 não, 39 livros, melhor dizendo, retificando. O Antigo Testamento 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, que juntando todo 39 com 27 vai dar um total de meia, 66 livros. Amém? Aleluia. Nós precisamos estudar essa Bíblia. Nós não dependemos exclusivamente do Espírito Santo para entender. Vou explicar por quê. A Bíblia não é um livro unicamente divino. Ela é humana também. Tem 2 lados. Eu vou explicar para vocês por que devemos estudar. Se Deus tivesse mandado um anjo e tivesse dito: anjo, está aqui a minha Bíblia, a minha palavra, vá lá, desça e chegue lá em Moisés, que foi Moisés quem recebeu as tábuas, da lei, e entregue essa Bíblia, já prontinha do jeito que está aqui, e diga que agora eu escrevi essa Bíblia, foi eu quem escrevi. Aí sim, nós dependeríamos exclusivamente do Espírito Santo para compreender, porque teria sido o próprio Deus quem escreveu a Bíblia, não teria passado pela mão de ninguém. Glória a Deus. Aí nós não dependeríamos de nada, só do Espírito Santo para entender. É aí onde muitos se equivocam e se atrapalham e se perdem, querendo interpretar a Bíblia do seu modo, dizendo que é o Espírito Santo que está ensinando ele a interpretar as Escrituras. Mas o problema da interpretação bíblica é que a Bíblia não foi escrita diretamente por Deus. Aleluia. Deus usou os canais humanos, por nome de homens, Glória a para Deus. eles escreverem essa palavra. Aleluia. O Espírito Santo soprou. Glória a Deus. Vem do verbo grego soprar, theopneustos do grego. Soprou a sua palavra aos homens. E esses homens, eles não escreveram num só tempo. Eles escreveram em vários tempos diferentes. Eles escreveram em várias línguas diferentes. Eles escreveram em várias culturas diferentes. Eles escreveram em contextos diferentes, sejam eles geográficos, culturais, linguísticos, históricos, religiosos. Amém? Amém. Glória a Deus. Entenderam aí porque eu creio que precisa estudar a Bíblia? Aí, nesse momento, entra o papel da teologia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é a teologia? É o homem tentando entender Deus. É a criatura tentando entender o Criador. Aleluia. Aí os homens começaram a estudar a teologia. A teologia se desenvolveu no século II, né? Quando os homens começaram a desenvolver técnicas para tentar interpretar as Escrituras. Aí a teologia se desenvolve como ciência. Mas a teologia se desenvolve com uma finalidade. A teologia vem como resposta às seitas, porque as seitas estavam organizadas e a igreja primitiva não tinha organização de nada. Tudo que eles sabiam estava escrito em manuscritos, muitos deles perdidos, em pergaminhos perdidos.
E aí foi preciso se elaborar um cânon, uma regra de fé, que no caso, o que é o cânon? O cânon significa régua ou vara de medir. Cana ou régua ou vara de medir. E o cânon da Bíblia foi necessário se fazer o cânon. O que é o cânon? Era a compilação dos livros, a junção, a compilação dos livros que foram escritos e foram nos dados por inspiração divina através dos homens. A Bíblia diz que a interpretação da Bíblia não é de particular interpretação. Nós não podemos interpretar a Bíblia do nosso próprio modo, porque os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O que eles falaram não foram deles mesmos, mas eles falaram aquilo que o Espírito Santo concedia que eles falassem. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam aí o porquê da interpretação? Por que é difícil interpretar a Bíblia? Primeiro, a Bíblia não obedece a uma regra cronológica. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Essa é uma das piores complicações. O livro de Gênesis está no primeiro livro da Bíblia, mas ele não foi escrito primeiro. Pela ordem cronológica, ele já foi escrito muito depois. O primeiro livro a ser escrito é o livro de Jó, que aparece já no meio da Bíblia. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Essa é a primeira dificuldade. A primeira barreira na hora de interpretar a Bíblia é o tempo. Então, se você disse alguma vez disse assim, é difícil interpretar a Bíblia, você tem razão. Glória a Deus. É difícil. É difícil. Primeiro, para se interpretar a Bíblia é necessário ter um espírito humilde, Aleluia. submisso. Glória a Deus. Humildade é submissão. Aleluia. Você não vai se aproximar diante da palavra e dizer, Senhor, eu sou o cara, eu vou estudar aqui porque eu vou arrebentar hoje. Está entendendo? Eu vou arrebentar, vou chegar no púlpito hoje, eu vou animar aquele povo. Eu vou animar mesmo, eu vou botar para quebrar, porque eu sou o cara. Aí o que é que a Bíblia diz? Ei, baixa a tua bola. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha estudar a Bíblia naturalmente, venha. Venha estudar a Bíblia de modo natural. Sem orar primeiro. Sem estar ligado com Deus para ver se aprende alguma coisa. Você não aprende nada. Essa palavra aqui, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. É Deus se revelando. Deus só se revela para aqueles que o buscam. Deus só se revela para aqueles que fazem a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que muita gente diz, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, li para cá, li para lá e não entendi nada. Está lendo natural, meu filho. Está lendo de modo natural, nunca vai entender nada. Ler a Bíblia com reverência, com espírito de oração, com temor, com tremor diante de Deus, com humildade. Senhor, chega aqui, me clareia, ilumina minha mente, o meu coração, o meu entendimento, abre a minha mente para compreender a tua palavra. Faça como Davi. Aleluia. Faça como Davi, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Aleluia. Se vier natural, meu irmão, se vier natural, não vai aprender nada. Eis o segredo, viu? Um dos segredos que eu estou passando para vocês de estudar a Bíblia. Antes de ler a palavra, ore. Senhor, estou diante da tua palavra. Glória a Deus. Me ensina a aprender da tua palavra. Aleluia. Me ensina a aprender de ti e da tua palavra. Se revela para mim, Senhor, através desses textos, através da tua palavra. E Deus vai se revelar para você e para mim. Então, irmãos, escutem só. Eu vejo a grande dificuldade de muitos pregadores. Hoje em dia funciona assim. Não tem mais Bíblia. O camarada sobe em cima do púlpito para pregar a palavra e a igreja vem sedenta, a igreja vem faminta da palavra. A igreja quer comer a Bíblia. A igreja quer comer a palavra. Glória a Aí Deus. chega nos cultos. Aí o pregador sobe, fala duas palavras em português, né? Falam duas palavras em português e o resto tudo em línguas estranhas. Cadê? O povo entender nada da Bíblia. Não é assim? Hoje em dia é assim, o camarada chega no culto e diz,
não é nem saúdo, né? Não tem nem assim, eu saúdo a igreja, eu saldo. Saúdo a igreja de banco? Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Por que, meus irmãos? Começa a sapatear em cima do público. É assim as pregações de hoje. É assim. As pessoas estão mentindo, irmãos. Aí não tem Bíblia, aí fica contando historinha. Irmão, porque a galinha do vizinho, lá de casa, botou uns pintinhos, e não sei o que, e bebê, bababá, e cadê Bíblia? E cadê Bíblia? E o povo querendo comer Bíblia, e o povo querendo comer palavra, e não tem. Porque é só história. É só história. É aquele sermão reportagem, né? É aquele famoso sermão reportagem. Irmãos, em tal canto aconteceu um acidente, em tal canto aconteceu uma tragédia, em tal canto aconteceu assim, em tal canto, porque uma enchente em tal canto. Cadê a Bíblia, irmãos? E o povo quer ouvir Bíblia, o povo quer comer Bíblia. O povo está vindo para a igreja vazio de Bíblia e está voltando vazio porque o pregador, cadê o preparo? Porque ele subiu do púlpito relaxadamente. Ele subiu para pregar sem ter um preparo, de modo relaxado. Aí além do mais, irmãos, além de pregar a Bíblia de modo relaxado, os pregadores não sabem o que é interpretar e aplicar. Quando você vai no médico, o médico faz o quê? Vocês vão ver se eu não tenho razão. Já sei, quando você se senta na cadeira do médico, o médico vai logo passando remédio para você. Tome esse diazepam aqui, de 8 horas. É assim que o médico faz? Tome essa dipirona aqui, de 4 em 4 horas. É assim que o médico faz? É não. Ele vai lhe observar. Quando você entra na sala do psicólogo, ele está observando desde quando você pega na maçaneta da porta para abrir. Só que você não entende. Você pensa que ele não está percebendo, mas ele vai olhar a expressão do teu olhar, o teu andar. Se você se dirige para ele de cabeça baixa, ou se você entra na sala normal, se você entrar na sala assim, uma entrevista de emprego, você entrou na sala, já não dá para o negócio. Mas se você entrou firme, bom dia, boa tarde, tempo na mão, posso me sentar? Pode, certo? Ele vai ver que você tem firmeza. Amém, irmãos? Amém. O médico observa. Quando o paciente entra, o médico estuda na faculdade uma ciência chamada, ele estuda na faculdade, entre as disciplinas de formação, ele estuda uma ciência chamada semiologia médica. O que é isso? Para o médico saber quais são os sinais e os sintomas das doenças. Quando você entra e você se senta na sala, todas aquelas perguntas que ele faz a você, ele está tentando ver se encaixa dentro do que ele estudou. Porque existe, você chega no médico, doutor, eu estou com a barriga doendo. Está vomitando? Bora. Para saber se é apendicite. Está vomitando? Todo. Febre alta? Sim. A dor está descendo para a perna? Tá, doutor. Deita aí na cadeira. Aí ele vai só fazer um teste. Quando ele apertar aqui, pronto, leva para a mesa de cirurgia. Mas o médico investiga primeiro. Glória a Deus. Você chega no médico, doutor, estou com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, sente coriza, sim, tem febre, tem o nariz entupido, espirra. Quando espirra, sai aquele cheiro e tal. Quando aperta aqui, dói, meu filho. Dói, doutor. E aqui dói também? Dói. Vai fazer um raio-x, estou suspeitando de sinusite. É assim que o médico trabalha. Aí porque nós, pregadores da palavra de Deus, nós vamos chegar aqui, irmão, porque do meu jeito, estou interpretando a Bíblia, porque não, peraí. Alto lá. O pregador, o médico, ele faz primeiro uma observação do paciente, para depois ele dar o diagnóstico e o prognóstico. Glória a Deus. Do mesmo jeito, nós lemos uma palavra, e depois que a gente lê aquela palavra, a gente tem que investigar aquela palavra. Quem é que está falando? O que o autor quis dizer? Em qual contexto ele estava? Porque quem foi que disse que as mulheres deveriam permanecer caladas na igreja? Foi Paulo. Por que ele disse isso? Quem foi Paulo? Como foi a vida de Paulo? Quantas epístolas ele escreveu? Por que ele escreveu essas epístolas? Aonde? Quando?
Que situação Paulo estava passando para escrever essas epístolas? Por quê? Para quê? Para quê? São perguntas que nós devemos fazer ao texto. Por quê? Para quê? Para quê? Porque se pegar as doutrinas lá de Corinto e trouxer para dentro da igreja? Se pegar os costumes, melhor dizendo, doutrina não, costumes. Os costumes da igreja de Corinto e trouxer para dentro da igreja. Por quê? Errais por não conhecer as escrituras no poder de Deus. Os pastores antigamente não tinham estudo. Aí era aquela síndrome do papagaio. Quem nunca repetiu a síndrome do papagaio? Eu venci o mundo e vós vencereis. Onde é que está escrito isso? Então, a Bíblia está dizendo, eu venci o mundo, não tem vós vencereis. Mas de tanto eu ouvir os mais antigos dizer, aí eu repetia, eu venci o mundo e vós vencereis. Mas não está escrito isso. Não está escrito. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Onde está escrito esse pedi, pedi? Está escrito, pedi e dá-se-vos-á. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Até outro veio dizer um dia, se tu versículo da Bíblia, irmão, diz, pedra mole, água mole em pedra dura, está tomada até que fura. Como é que é, homem? Cite outro aí, diga com quem tu andas que eu digo quem tu é. Que é isso? Está errado. Aí teve outro no culto que disse, irmão, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, abre aí no livro de Zaqueu, aí coitada da irmã, é no Novo Testamento ou no Antigo? A irmã perdida, perdida, perdida. Perdida sem encontrar o texto. Falta de sabedoria. A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras, não o poder de Deus. Glória a Deus. Precisamos estudar, irmãos, fazer a nossa parte. Precisamos nos preparar. Você se consultaria com um médico? Você entrou na sala do médico, e de repente alguém te chama no cantinho, o médico diz, eu vou aqui beber uma aguinha, tá? Só um instante. Quando você sai, alguém entra e diz, ei, vou te dizer uma coisa. Esse camarada aí nunca passou pela faculdade de medicina. Ele não sabe o que é um osso. Ele não sabe o que é um osso da cabeça. Ele passa